Olá pessoal, gostaria de dar uma palavrinha com vocês hoje no dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Parabéns aí para todos nós que ajudamos a levar esse país, não é mesmo? Exercendo a nossa função, o nosso labor, dando o nosso suor e o nosso sangue, não é mesmo? Então, pessoal, o que eu queria comentar é óbvio que é sobre o Tesouro Direto. E nós temos aqui, ontem teve uma baguncinha, né? Como se diz por aí, porque o mercado abriu e na verdade ele estava com a luzinha verde, só que sem a tabela e sem cards também. Você até apertava nos cards, alguns apareciam, mas de maneira incompleta. Enfim, o site estava meio bagunçado e o conserto com S veio algumas horas depois. E as taxas continuam caindo suavemente. Nós temos dois prefixados abaixo dos 14%. E olha como esse pré-32 já está dando ganho de marcação, pessoal. Já está dando ganho de 5%. Quem comprou abaixo de R$ 400, ou quem usou R$ 400 como um limite, está percebendo agora ganhos superiores a 5%, porque R$ 20 são 5% de 400. E quem diria, o prefixado com juros semestrais aí a 14 baixo, pode ser que daqui a pouco, em breve, perca também os 14%, 833, um pouco menos que o dobro, mas aumentou aí dos seus 780 para 833, R$ 50, uns 7% aí, 7 por 7, 49. Então, 7% de alta nesses últimos 15 dias é muito significativo. E os IPCAs, pessoal, é a mesma coisa, só que é só o 29 que está sentindo essa, essa euforia, digamos assim, de queda. 7,37. Para quem estava com quase 8, cruzou 7,5 e continuou caindo. Já os prazos longos, pessoal, de 40 para frente, até o 35 continua altinho. Vejam que o melhor exemplo que eu vejo é o 50, porque ele bateu uma mínima de 7,06 e ele não, além de não ter voltado para lá ainda, pode ser que volte, mas eu não sei se cruza para baixo, justamente porque os temores aqui são com o fiscal. E aí o que a gente vai ter nos renamais? Vai ter a mesma coisa, agora eles estão entre 7,19 e 7,31, mas mesmo assim tem uma suave queda. E os Educas que começam em 7,62, o Educa 26 tantas vezes esteve acima de 8, caindo até 7,27. Vejam que é uma queda bem suave. E aí, pessoal, o que explica então? Eu vejo que enquanto o dólar continuar tranquilinho assim, sem muita procura, ou seja, quanto dólares continuarem entrando no Brasil, porque as grandes manchetes aí que a gente viu essa semana foi que entraram dólares e estrangeiros estão voltando a investir no Brasil. E um exemplo disso é o prefixado com juros, que está vendendo muito bem nos leilões. A gente trouxe aqui a última informação da semana passada, com números muito fortes. Essa semana também vendeu bastante. 5,67. Acredito que enquanto este senhor aqui, o dólar, tiver com cotações mais comedidas, nós teremos um certo alívio no tesouro, nós teremos uma continuidade desse caminho de queda. Mais do que isso, é impossível dizer. E aí, pessoal, nós temos aqui um gráfico que eu vou carregar para vocês, que é esse aqui do TradingView, br.tradingview.com, que é o gráfico do DXY. O que é o DXY? O DXY tem muita utilidade, tem muito uso aqui no Brasil, infelizmente não, porque nós usamos mais a cotação do dólar mesmo. Para nós tem muito mais significado 6, 5,50, 5, 7, 6,30.
Esses valores têm um significado implícito, né? Você entende quando eu falo 6,30 que é um número alto para a cotação do dólar. Quando eu falo 5,50 você entende que é um valor baixo para dólar no contexto atual. Lá eles não têm isso, claro, eles não usam real, óbvio. Eles têm o DXY, que é essa cesta de moedas. Então, olha só que interessante, pessoal. Muito interessante isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Talvez alguns antipatizem aqui com o que eu vou falar, mas não é questão de simpatia ou antipatia com o conteúdo. A questão é que é um fato, tá aqui. Tá aqui, pessoal, tá aqui, é um fato. Horas. DXY na casa de 100, quer dizer, a cesta de moedas, cuja maioria, se não me engano, 57% é composta por euro. O que tem ali também? Tem iene, tem dólar canadense, tem franco suíço, né? Moedas fortes. E a imensa maioria é euro. Aqui, ó, 1 para 1. Ó, 90, aqui no verdinho, ó, 99,808. Tá vendo ali? Pois é. Isso aqui era quando? Tem que colocar a data aqui para vocês enxergarem na parte de baixo da tela. Ali, ó, em pretinho ali, ó. 26 de setembro. Então, final de setembro do ano passado, comecinho de outubro, DXY lá no pé. Tudo muito tranquilo. Aí foi eleito o novo presidente norte-americano, né, que voltou ao seu segundo mandato. E o DXY sobe, 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 sobe até 1,10 praticamente. Olha ali, ó. O númerozinho destacado em preto na parte de cima da tela à sua direita. 109,97. O que significa isso? Que você precisa dessa moeda virtual, dessa moeda teórica, você precisa de 1,0997 para comprar $1, enquanto que em setembro era 1 para 1, praticamente, olha ali, ó. Tá? Então o que aconteceu? Isso aqui é quando? É 14 de janeiro, uma semana antes do Trump assumir. O Trump assume, então quer dizer, o que tem aqui? Uma valorização expressiva do dólar de 10%, ou seja, uma expectativa muito forte de coisas boas acontecendo na economia global. É isso, é uma expectativa muito forte, ou até para a economia americana. Uma valorização do dólar. Então, uma expectativa muito positiva. Ele entra no dia 20 de janeiro, lembram? E aí o que nós temos? Nós temos montanha russa para baixo, chegando até os 99 de agora. Olha ali, ó, 1º de maio de 25, 99,71. Olha como o DXY se desvalorizou, olha como o dólar perdeu. Agora, na verdade, 99 centavos,71 dessa moeda virtual, dessa moeda teórica, melhor dizendo, comprariam $1. Então, a cesta internacional de moedas valorizou-se frente ao dólar nesses 100 dias de mandato do Trump. Então isso aqui é um fato inegável. O mercado tensionou muito em detrimento do dólar. Em detrimento do dólar. As tensões foram em detrimento do dólar. E aí o capital começa a buscar outras coisas. Isso beneficia países emergentes, porque o capital especulativo internacional começa a procurar outros lugares para ficar. E aí economias emergentes são um dos destinos. E aí eles voltam para cá, valorizando os nossos ativos. E aí, enquanto o dólar tiver assim, pessoal, tiver nesse andar da carruagem, eu acredito que o tesouro direto aqui vai desempenhar bem. Por que eu não estou tão entusiasmado assim, embora a queda seja de fato inegável? Ainda temos duas notícias para comentar. É porque as taxas ainda estão extremamente altas, né? Quer dizer, é uma queda muito suave, na minha visão. A queda aqui, para a gente pensar que esse motor vai seguir, vai continuar essa queda até os 6%,
para mim o motivo ainda não apareceu. Qual seria o melhor motivo para isso? A resolução do fiscal, não. Com a resolução do fiscal a gente ficaria bem mais tranquilo, ou pelo menos alguma coisa que aparecesse, que mostrasse que, por exemplo, o ano de 26 vai estar resolvido. Não existe isso, certo? Então, mas temos uma notícia aí que circulou, que o governo central fez superávit primário de R$ 1 bilhão em março, e isso é simplesmente notável, tá? Vamos aguardar confirmações aí nos veículos de comunicação. E a outra coisa que eu queria destacar, que aí isso aqui pode ser um motor de trazer as taxas para baixo, mas também eu acho que de maneira mais limitada, que é o seguinte, ó. O PIB norte-americano recuou 0,3% no primeiro trimestre, revertendo o crescimento de 2,4% registrado no último trimestre de 24 e abaixo do consenso de crescimento de 0,3%. Pessoal, percebam um detalhe aqui, ó. Esperava-se uma alta de 0,3%, no fato caiu 0,3%. Ou seja, quanto que eles erraram aqui na estimativa? 0,6%, né? Eles erraram 0,6%. Atentem para isso. Quer dizer, o erro da avaliação do mercado foi de mais de meio ponto percentual no PIB. O PIB americano, na casa, acho que de 30 trilhões de dólares, eu não sei exatamente o valor, mas esse erro de 0,6% são muitos e muitos e muitos bilhões de dólares. É um erro muito forte, certo? Muito forte. Além de ser uma virada. Foi um erro além de ser uma virada, foi uma magnitude importante, porque é muito dinheiro. Achava-se que iria para uma alta e na verdade foi para baixo. Será que isso pode ser devido à desvalorização? Apareceu o rapaz de novo. A desvalorização do dólar que a gente viu frente ao DXY, ao DXY? Pode ser, porque o dólar perdeu 10%. Essa que é a verdade, pessoal. Desde que o Trump assumiu, o dólar perdeu 10%, como vocês podem ver aqui, ó. 20 de janeiro, ó, 17, 20 de janeiro, olha ali, ó. 109,388. Hoje, 99,875. Perdeu 10%. Aí qual é o reflexo interessante para nós disso aí? É que, como também tivemos, ó, contração do PIB no primeiro trimestre, enfraquecimento do mercado de trabalho, enfraquecimento do mercado de trabalho, mandato do Federal Reserve é duplo, ele tem que controlar a inflação, mas sem prejudicar os empregos, então talvez eles tenham que derrubar os juros por lá, o que seria uma notícia e tanto aqui para o Brasil. Seria uma notícia e tanto, tá? Vejam, porque o que acontece se a taxa que agora está girando nos 4,5 nos Estados Unidos cai para 4, eles têm ganho de marcação a mercado? É óbvio que eles têm ganho de marcação a mercado. E aí o que acontece? Muitos investidores globais e especuladores vão sair do Tesouro Americano e vão pegar esses dólares e distribuir pelo mundo em outros investimentos mais arriscados. Em primeiro lugar, porque eles vão ter ganho. E em segundo lugar, porque a remuneração vai ser menor e eles vão buscar outra remuneração mais interessante. Então, sim, vão sair dólares dos Estados Unidos quando as taxas efetivamente caírem. Enfraquecimento do mercado de trabalho tem que ser música do mercado de trabalho norte-americano, dos Estados Unidos. Esse enfraquecimento do mercado de trabalho tem que soar como música para nós, infelizmente, tá? Infelizmente para eles, mas felizmente para a economia global que quer ver uma queda de juros nos Estados Unidos. Então isso seria um motor bastante interessante, além, é claro, de resolver as questões fiscais internas aqui no Brasil. Então, pessoal, tá agradável, né? Tá agradável ver essa queda, essa calmaria. Então, deixa aí o nosso feriadinho mais animado um pouco, mais leve um pouco, né? Já estamos bem longe dos 8.
Qual é o título que está mais perto de 8%? É o IPCA com juros 35 a 7,40 e um abaixo de 7,5%. Olha aí que coisa interessante. Deixa eu ver se tem algum Educa Mais. Sim, aí o Educa Mais 26 a 7,62 e o 27 a 7,46 são os mais altos na série do Educa. Mas dos IPCAs tradicionais é o 35 com juros. Então é isso aí, pessoal. Taxas mais suaves, mas ainda dá para aproveitar muito nos IPCAs. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.